Há poucos dias, alguém me perguntou: Dom Francisco, o senhor se sente feliz de realizar ordenações? Foi uma pergunta que me surpreendeu. Aí disse da seguinte forma: penso que sim, mas não deixo de ficar apreensivo, porque é um ponto de partida. O bispo, quando vai ordenar, não deixa de pensar o tempo todo: como será este? Como será este? Fazemos todo um caminho formativo, indicando o caminho a trilhar, uma formação acadêmica, dando conhecimento das nossas fontes, a palavra de Deus, a doutrina da igreja, a profunda teologia dos ministérios. Os colocamos em oração, os entregamos no altar, pedimos em favor deles a iluminação do Espírito Santo. Eles se prostram diante do altar. E o bispo concluiu a resposta assim: penso que sinto-me mais feliz indo ao aniversário sacerdotal ou diaconal e poder ali proferir boas palavras sobre aquele zeloso sacerdote ou diácono que ali estiver. O bispo não quer super-homens nos ministérios. Seria contrariar a natureza. Mas o bispo quer ministros zelosos no exercício do ministério. E penso que se eu perguntar às nossas comunidades de fé: vocês querem um diácono ou um padre super-homem? Acredito que vão dizer: não exigimos tanto, senhor bispo. Mas não deixarão de dizer: queremos ter aqui um sacerdote dedicado, próximo de nós, nos dando bom exemplo, nos guiando no caminho da fé, se doando entre nós. Assim o são os diáconos. No caso, hoje vamos ordenar 2 diáconos para um determinado tempo, chamamos de diaconato transitório, porque fazem caminho conosco para a ordem do presbiterado. Mas não devem tratar com menor importância esse tempo que deve permanecer em suas vidas. No bispo subjaz o diácono e o presbítero, para que ele seja um episcopo. Porque ele tem a plenitude da ordem, então ele é diácono, ele é presbítero e ele é bispo. Assim também esperamos, mesmo estes que vão fazer um tempo, chamamos transitório do diaconado, que o faça com muita inteireza, para que permaneçam neles o ser diácono, que é fundamental para o ser um bom sacerdote. Cito um exemplo muito recente, podendo dizer que transcorreu até esta semana. Fui a um trabalho social realizado por leigos, de uma relevância e importância muito grande, no território de uma paróquia, não muito longe da igreja matriz. E vi aqueles leigos ali fazendo aquele trabalho social tão importante, estendendo a mão a quem tanto precisa. E perguntei: e o padre? Ele não vem aqui, seu bispo, nem para rezar a missa para nós. Isso dói o coração do bispo. Temos muitos sacerdotes que nos alegram muito com seu zelo e dedicação.
Não estou tratando com menor importância esses, estou só exortando a todos, naquela dimensão do Evangelho, fizemos o que deveríamos ter feito, não mais do que isto. Nós, ministros ordenados, a comunidade de fé à nossa volta nos espera tão somente que façamos bem o que nos compete fazer. Somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos fazer. Que isso possa ressoar a partir de hoje no coração do Glauco, do Rafael, de todo o nosso clero, com nossos diáconos e presbíteros. Somos servos inúteis, estando a serviço na vida de nossas comunidades. Não fazemos mais do que devemos fazer, para muito além de receber aplausos e reconhecimentos imediatos. Mas o espírito de doação nos leva a fazer isto. Há poucos dias atendi um sacerdote e partilhei com ele uma situação. Chegou um determinado momento que perguntei para ele: o que significou você prostrar no dia da sua ordenação? O que morreu e o que nasceu naquele momento? Glauco e Rafael, vocês vão fazer hoje a primeira prostração, e para serem ordenados presbíteros, se assim forem aprovados, irão prostrar novamente. O que vai morrer e o que vai nascer? Perguntei ao padre: padre, no dia da sua prostração, o que morreu? E o que nasceu? Pela atitude que o senhor está tendo. A teologia da igreja para o ministério do diaconado diz que a alma deve estar ornada de virtudes, e espera-se também 3 atitudes fundamentais. A primeira delas, obediência a Cristo. Sacerdócio não é lugar de personalismo, de vaidades humanas, de eu aparecer mais do que Cristo, do Evangelho ensinar uma coisa e eu fazer outra. Primeira coisa, identificação com Cristo. Nós buscamos essa identificação a cada dia. Para isso precisamos ter uma constância na oração, como rezamos antes de ouvir as leituras. Precisamos muito da oração para nos configurarmos a Cristo, para termos fidelidade a Ele. Meu Pai o honrará, escolheram esse Evangelho. Como Cristo honrou o Pai e o Pai honrou o Filho. Porque o Filho demonstrou a sua plena fidelidade ao Pai. O Pai o glorificou e Ele glorificou o Pai. E o Pai disse em favor do Filho: nele está o meu agrado. Esperamos muito desses diáconos, que o olhar de Deus para ele como filhos em Cristo, ministros da sua igreja, possa encontrar neles sempre o seu agrado, porque são fiéis a Cristo. O Papa Francisco, na mensagem sobre as vocações esse ano, acentuou a fidelidade, dizendo que o que recebe, o que abraça uma vocação para a vida religiosa ou para as ordens sacras, isso não é um acontecimento do passado. A fidelidade é o sim de cada dia, é o estar sempre no primeiro dia, dando continuidade ao seu sim que renova a cada dia na oração e no serviço. O outro elemento é a conduta irrepreensível. Fidelidade a Cristo, conduta irrepreensível, boa conduta.
Na oração que nós vamos ordenar, vai dizer: sirva a todos de exemplo. Isso é a conduta irrepreensível. Quando vão escolher pessoas para o Supremo Tribunal, para a Corte, diz conduta ilibada, conduta irrepreensível, boa conduta, bom exemplo. Que o Evangelho diz que um cego não pode guiar o outro, que senão cai no mesmo buraco. Isso é a conduta irrepreensível. Estamos à frente e servindo a comunidade de fé para a assistência espiritual e também para servir de bom exemplo. Por isso, a hora que receberem o livro dos Evangelhos, vai pedir crer, anunciar e testemunhar. Crê na palavra, anuncia a palavra e testemunha a palavra, nas obras e no agir. Não é pedir demais, é pedir o que deve. Uma conduta irrepreensível. Paulo fala na sua linguagem dessa leitura, ele fala do combatente, porque Paulo tinha muito essa linguagem do combate. O evangelizador é um combatente. Jesus usou mais o vigia, dizendo da vigilância, porque Paulo pensava no exército, a igreja como um exército que combate com o evangelho. Só que nós podemos, se usarmos uma alegoria, vamos pensar então na força de paz da ONU, que não combatemos em guerra, combatemos sempre em favor da paz, para que aconteça paz nos lugares de conflito. Esse é o nosso lugar de combate. Paulo usou toda uma linguagem de um combatente para dizer de um pronto anunciador do Evangelho. E Jesus insistentemente diz que nós somos vigilantes, que devemos nos apresentar ao Senhor a qualquer hora, levando a Ele o nosso testemunho de fidelidade. Isso é que nós buscamos. E a terceira, imitador de Cristo, conduta irrepreensível, obediência ao bispo. A igreja precisa ter uma ordem interna. Esta ordem interna se exerce na obediência ao bispo em espírito de comunhão com a igreja toda, que o bispo aqui está em comunhão com o Santo Padre no colégio apostólico, aquele que preside o colégio é o Santo Padre, o Papa. O bispo sabe que tem um aqui do seu colégio, o bispo diocesano, e se estende na vida da diocese pelo clero esta comunhão quando o sacerdote se faz obediente ao bispo. Então a alma e a atitude devem estar, diz lá, dos três elementos, moldados por esse espírito de obediência, para que a nossa unidade e comunhão se construa a cada dia, conforme as demandas e necessidades da igreja. E o bispo é chamado a zelar por todos, mais diretamente pelo seu clero e através do seu clero para com todos os diocesanos, por toda a nossa igreja diocesana. Escolheram um evangelho muito instigante para o bom testemunho do diaconato. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, continua só um grão de trigo. O que irá morrer e o que irá nascer? Jesus diz isso, indicando o seu caminho para a cruz. Essa concretização plena do grão de trigo que vai morrer, o vemos aqui no testamento da cruz.
Se o grão de trigo não morrer, torna só um grão de trigo. Jesus está indo para uma entrega irrestrita na cruz para a nossa salvação. Para que da cruz possa nascer o novo povo de Deus, redimido no seu sangue, a família de Deus, a igreja. Com toda a fecundidade espiritual da vida da igreja vem desse grão de trigo que se entregou por inteiro, vem de Cristo, que deu por nós a vida na cruz, derramou seu sangue, nos redimiu e assim nascemos dele e nele. Não podemos oferecer menos. Temos que entender a medida da nossa doação, para não sentirmos cansados com coisas pequenas nem com ativismos, mas para sentirmos realizados na doação. Quando não há doação, tudo é cansativo. Quando há doação, temos uma realização e nos sentimos mais fortalecidos quando nos doamos. Não façamos dos ministérios ordenados um fardo pesado, porque não entendemos a sua mística e nem rezamos esses ministérios. Queremos que esses ministérios sejam plenos porque tem espiritualidade, porque tem vida, porque tem oração, porque tem mística. E onde tem vida, oração e mística, é uma alegria ser. É uma alegria ser bispo na vida da igreja. É uma alegria ser sacerdote na vida da igreja. É uma alegria ser diácono na vida da igreja, para o serviço do povo de Deus. Para isso precisamos alimentar a mística. Não podemos viver de superficialidades e distrações, e nem de ativismos, nem de academicismos, de estudos teóricos da doutrina da igreja e do evangelho. Precisamos da formação acadêmica de qualidade, mas o academicismo nada ajuda a evangelização, porque a letra mata, o espírito é que dá vida. Não é a teoria que salva, é a palavra levada ao coração das pessoas que salva. Os que serão ordenados hoje vão receber a tríplice função do diaconado. Tem gente que fala o serviço do altar, mas tem que ter cuidado para não se equivocar com isto. Diga-se serviço da liturgia, porque inclui todos os sacramentos e sacramentais, na sua espiritualidade e na sua prática. Porque senão nós reduzimos o diácono a um coroinha oficiante do altar. Ele é muito mais do que isto. Ele é confiado a ele o serviço da liturgia, e isto é amplo. Ele tem a espiritualidade, ele oferece a mística e a formação na vida da igreja sobre a espiritualidade litúrgica. Ele celebra os sacramentos, a missa ele serve no altar, testemunha o matrimônio, celebra o batismo, é um distribuidor de bênçãos para enfermos, para pessoas, para ambientes, para casas. É o homem próximo, no meio do povo, oficia as exéquias, dá presença junto às famílias enlutadas. Tudo isso é da dimensão da liturgia, que se estende também na direção dos sacramentais e não só dos sacramentos. Fazer tudo com fé, com amor e com zelo. O da palavra eu já mencionei. Ele é um catequista da palavra, não é só ficar de paramento na hora da missa e proferir o evangelho. Ali ele ganha evidência, mas ele é um catequista da palavra, que celebra a palavra com suas comunidades, que prepara catecúmenos para os sacramentos, pode exercer uma catequese ampla na vida da igreja, a catequese da palavra, ministro para o anúncio do evangelho de forma querigmática.
E por fim, a maior delas, a fé, a esperança e a caridade. O serviço da liturgia, da palavra e da caridade. E fazendo esse paralelo com as virtudes teologais, a maior dela volta a ser a caridade no ministério dos diáconos. É o cuidado com os pobres. A igreja, desde as origens, instituiu esse ministério para que os pobres não fiquem esquecidos por parte da igreja. Podemos até não poder resolver tudo que eles precisam socialmente, mas estar distante deles é um escândalo. Sabemos que socialmente não podemos resolver tudo o que acontece com os pobres. São grandes os desafios e as demandas. Mas a igreja ficar distante dos pobres é um escândalo, porque se espera mais dela, enquanto presença e proximidade. Escolher a leitura de dar com generosidade, fazer chegar. Tantos leigos aí estão dando seu voluntariado com a doação bonita. Isso tem me edificado muito visitando os trabalhos sociais da diocese. Como tem visto leigos se desdobrarem, doando seu voluntariado. Como tenho visto generosidade nas doações de gêneros. Começa um trabalho social, logo chegam doações e mais doações. Basta ter a iniciativa. O nosso povo é generoso. Se incentivarmos o espírito de partilha, ele acontece. Mas se o sacerdote, que é animador da comunidade de fé, tem um coração egoísta, não é sensível aos dramas do pobre, a sua comunidade de fé se torna talvez igualmente egoística. Não sabe partilhar, não sabe dar de si. Sacerdotes e diáconos, somos ministros animadores, guias e exemplos, para que esses ministérios sejam conhecidos na vida de nossa igreja através de nós e sirvam de testemunho e de animação para nossas comunidades de fé. Somos animadores da vida da igreja com os nossos ministérios. Façamos com maior zelo, assim seja.